Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Introdução ao Estudo do Direito. Tenha uma excelente aula. Bom, nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, vamos falar sobre a conceituação básica da Introdução do Estudo ao Direito, que daqui para frente vamos chamar de IED. E o que é que você vai ver nessa aula de hoje? Vamos falar sobre os objetivos do curso do IED, significados da palavra direito, direito e as ciências afins, direito e a moral, assim como também as distinções, entre direito e moral, e a função social do direito. Tem uma excelente aula, vamos lá! Bom, vamos começar com a pergunta básica, fundamental do nosso curso. O que é direito? O direito é uma ordem da conduta humana. Ela é a natureza e a caracterização dessa disciplina que nós vamos falar agora. Temos dois pontos básicos para falar. Primeiro, são as relações que unem as regras específicas de uma ordem, ou seja, o direito é a relação entre as normas e o funcionamento delas dentro de um sistema jurídico. Assim como também é a técnica jurídica, ou seja, a prática, o direito aplicado na prática de um modo geral. É isso que nós vamos ver no nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Vamos também apresentar os conceitos jurídicos do ponto de vista sistêmico, assim como a compreensão da linguagem do método da ciência jurídica. Vamos falar sobre a análise das funções sociais do direito, elencar as principais categorias jurídicas, e tudo isso vai auxiliar você no estudo das diferentes disciplinas que compõem o estudo do direito. Então vamos partir de uma noção elementar. O direito é um fenômeno, antes de tudo, social e de decisão, sem perder a sua dimensão histórica. Você vai ver no decorrer do nosso curso que, ao mesmo tempo em que o direito é um fenômeno social, não à toa, o direito é uma ciência social aplicada, uma ciência reflexiva, mas também de atuação direta na sociedade, e que, ao mesmo tempo, reflete nela, ciência do direito, os comandos da sociedade, ou seja, aquilo que acontece na vida entra também no direito. E claro, vamos falar sobre a dimensão histórica, porque muitos institutos que foram criados, outros que foram finalizados, enfim, eles vêm de uma dimensão histórica, eles vêm de uma timeline histórica, vamos dizer assim. Então vamos estudar um pouco disso para termos a compreensão global do fenômeno do direito. Então vamos começar aqui com os significados da palavra direito. Toda vez que a gente usa essa palavra, direito, ela pode ter vários sentidos, vários significados. Todos eles estão corretos. Cabe aqui a gente entender o contexto em que cada um deles é usado. O direito pode ser norma, e nesse sentido, ele vai falar sobre as normas que são elaboradas pela sociedade ou pelo Estado. Mais à frente falaremos das normas especificamente elaboradas pela sociedade e as normas que são elaboradas pelo Estado. Pode ser também ter o sentido de faculdade, ou seja, a possibilidade de agir. Então, é o meu direito de correr atrás de uma determinada, por exemplo, compensação financeira ou alguma compensação por conta de uso indevido do meu nome, enfim. É o direito que você tem a possibilidade de usar o sistema jurídico ao seu favor quando você se sente prejudicado. Direito também pode ser a expressão do justo, ou seja, vai ter aquela conotação de justiça. Então, isso não é direito, quer dizer, isso não é justo. Tem o significado também de ciência, que é o ramo do conhecimento científico, a ciência jurídica, que tem um método, que tem um objeto específico e tem um sistema para ser estudado. Por fim, direito também pode ser um fato social, ou seja, é um setor da vida social. Isso é bem fácil da gente entender, já que o direito ele permeia toda a nossa vida
em sociedade. Então vamos lá. O direito e as ciências afins. Quando a gente fala ciência do direito, ou direito de forma abrangente, a gente pode estar querendo se referir, por exemplo, a alguns dos campos do direito, algumas das ciências que elas se juntam, elas se mesclam ao direito e tem aí uma aplicação mais ou menos autônoma, certo? A primeira delas é a filosofia do direito, que vai procurar identificar a essência do direito, visando a sua aplicação. Ou seja, é o poder ser, é a possibilidade do direito. Então, ao falar de filosofia do direito, estamos mexendo com questões de ética, da moral, o que são normas, qual é a aplicação dela na sociedade e assim por diante. E por falar em aplicação das normas em sociedade, a gente tem esse segundo campo, que é a sociologia jurídica, que vai se preocupar não exatamente com as normas do direito em si ou com relação de uma norma com a outra. A sociologia jurídica vai se preocupar com o direito vivo, ou seja, a relação do direito com as pessoas, com a sociedade em movimento. Então, ela vai se preocupar com o ser, ou seja, com os fatos sociais enquanto eles acontecem e a relação deles com o direito. Já a ciência do direito vai se preocupar com o dever ser, ou seja, vai se preocupar com a normatividade do direito positivo, com as normas, como elas se relacionam. Existe uma contradição entre elas? Elas conseguem se agrupar de uma forma coerente e coesa? Temos também a história do direito, e aqui é aquela dimensão que a gente falou. É uma disciplina que ela vai ter por finalidade a pesquisa e a análise dos institutos jurídicos do passado. Então, por exemplo, quando a gente fala de métodos de integração, por exemplo, de analogia, quando se fala de equidade, quando se fala de sistema jurídico positivado, termos que a gente vai aprofundar no decorrer do nosso curso, tudo isso tem a ver com uma história do direito no sentido de mostrar que algumas dessas normas não existiam, passaram a existir, passaram por modificações, não do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista histórico. Então, a própria história da sociedade vamos dizer assim, que alterou muitos desses conceitos que se tornaram institutos. E, por fim, temos a psicologia jurídica. Aqui temos a junção clara, não é, do direito com a psicologia, que vai estudar os fenômenos mentais juridicamente relevantes para o trabalho do legislador e dos intérpretes do direito. Então, com um exemplo bem básico, você pega uma situação que tem a ver com a vara da família, por exemplo, né? Uma situação de separação do casal e vai estar ali se discutindo a guarda do filho. É preciso, antes de tudo, também em respeito ao próprio ordenamento jurídico brasileiro, é preciso entender as motivações daquele divórcio, é preciso entender o lado da criança que tem sempre que ser posto em evidência, e para isso você precisa ativar a junção aí, né, da psicologia com o direito para investigar, por exemplo, aquela relação familiar. Afinal de contas, nem todas as famílias são iguais, pelo contrário. Então, a psicologia jurídica, em um dos seus ramos, né, o ramo é bastante amplo, vai ajudar nesse ponto aí, junto com os peritos, né, os técnicos e assim por diante. Então, enquanto ciência, o direito vai buscar sistematizar o conhecimento sobre o fenômeno jurídico. Então, basicamente, tudo que acontece em sociedade que passa pelo direito é um fenômeno jurídico. E assim nós vamos compreendê-lo e utilizá-lo na prática. Vamos então falar agora sobre o direito e a moral. É muito importante esse tópico, já que a moral, como a gente vai ver, ela tem uma função muito mais interna e o direito muito mais externo. E muitas vezes, inclusive no senso comum, é muito, é muito natural, é muito comum que as pessoas confundam um pouco os limites entre o direito e a moral. Então, vamos estabelecer semelhanças, distinções e também influências entre um e outro.
Então vamos partir aqui de conceitos básicos. A moral ela pode ser conceituada como o quê? Um conjunto de práticas e costumes que formam uma ambiência ética. O direito pode ser visto, como a gente já começou a falar sobre isso, como o dever que é exigido. Já na moral, o dever ele não é exigido. Como assim, Eduardo, não é exigido? Vamos ver mais à frente como isso funciona. Vamos estabelecer essas distinções entre moral e direito, começando das distinções quanto à forma. Depois vamos falar quanto ao conteúdo. Disse que o direito ele é heterônomo, porque aquilo que juridicamente somos obrigados a cumprir é posto por um outro, pelo terceiro, o Estado. Ou seja, é o Estado que vai nos dizer o que é a lei, o que deve ser cumprido e o que não deve. Então temos aí uma distinção inicial. Bom, quanto a esse termo aí, ó, o direito é heterônomo. Afinal, o que quer dizer isso? Vamos dar uma olhada um pouquinho no sentido da palavra heteronomia para tentar desvendar esse primeiro ponto da distinção entre a moral e o direito quanto à forma. Heteronomia é uma palavra que vem do grego. Temos aí duas palavras, hétero, que quer dizer diversos, e nomos, que quer dizer norma. Então essa é uma característica do direito, que vai estabelecer o quê? Que a lei ela se impõe acima da vontade dos indivíduos, ou seja, a lei é imposta por um outro, um terceiro, né, ao indivíduo, e é exterior a ele. A moral, ela já é interior. A palavra autonomia seria o contrário, né, de heteronomia. Também vem do grego, auto quer dizer próprio, e nomos, como a gente já viu, quer dizer norma, ou seja, são normas que a própria pessoa estabelece para ela. Então vamos pegar um exemplo bem comum, bem simples. No início de ano, todo mundo tem uma lista de coisas que vai melhorar, fazer melhor. Então você tem a autonomia de estabelecer quais são os princípios que vão reger aquele ano novo, né, que você pretende mudar, modificar, melhorar. Isso é uma característica da autonomia. Afinal de contas, esses princípios não vêm de fora, são internos. Você que decidiu que vai ter, né, esses princípios que vão reger o teu ano novo aí, e você decidiu também quais são esses princípios. Com o direito é o oposto. Vamos partir então de uma definição aqui mais clara de direito e moral. O direito, então, ele vai se manifestar mediante um conjunto de normas que definem a dimensão da conduta humana exigida, especificando uma fórmula do agir. Já a moral, ela vai estabelecer uma diretiva mais geral, sem particularizações. O direito, ele é bilateral, enquanto a moral é unilateral. Vamos lá. As normas jurídicas, em geral, possuem um imperativo, né, uma estrutura imperativo-atributiva. Isto quer dizer o quê? Ao mesmo tempo em que se impõe um dever jurídico a alguém, você também confere a outra pessoa, na verdade até você mesmo, o direito subjetivo a um outro. Então, toda vez que você exige algo de alguém, a outra pessoa, no caso, ela tem um dever jurídico de cumprir aquilo. Isso é chamado de bilateralidade do direito. Daí a se dizer que a cada direito corresponde um dever. Já a moral, ela é unilateral, pois possui uma estrutura mais simples, impondo apenas deveres. Diante dela, ninguém tem o poder de exigir uma conduta de outrem. Você tem apenas uma expectativa de aderência às normas. Não há uma sanção em cima da sua atitude. A moral vai se preocupar com a vida interior das pessoas, ou seja, com a consciência, julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir a intencionalidade. Ou seja, a moral ela é de foro íntimo e pode ser cobrada apenas por você mesmo. Mesmo que outra pessoa venha a cobrar, caso você não cumpra aquele princípio moral,
não há uma sanção, não há um castigo, vamos dizer assim, por conta da não aplicação daquela norma. Já quanto ao direito, ele cuida das ações humanas em primeiro plano. E, em função dessas, quando necessário, vai investigar o ânimos do agente, ou seja, a intenção ela vai ficar em segundo plano no direito e em primeiro plano na moral. Vamos ver mais à frente que no direito penal, a intenção do agente ela é um princípio para o qual se presta atenção, mas não no primeiro momento, depende da ação concreta que se está investigando. O foco é a ação humana em primeiro plano, ou seja, a externalidade. Por isso que nós falamos que existe a coercibilidade do direito e a incoercibilidade da moral. Temos aí conceitos contrários, coercibilidade e incoercibilidade. Um dos pontos fundamentais do direito é o fato dele ser coercível. Acompanhe em tela. Coercível é a capacidade de acionar a força organizada do Estado para garantir o respeito aos seus preceitos legais. Então, por exemplo, você vê lá no Código Penal, nós temos um artigo dizendo que, por exemplo, que se você cometer um determinado crime, vamos pegar aqui um exemplo, mas se você cometer um homicídio, existe uma sanção. O Estado ele vai se movimentar para sancionar, ou seja, para aplicar uma sanção ao indivíduo para que aquilo não se repita. A coerção ela somente se manifesta na hipótese de não observância dos preceitos legais, ou seja, só passa a ser coercível a partir do momento em que não se segue aquela lei específica. A moral, como já vimos, ela é incoercível, ou seja, o fato de você cumprir ou não cumprir não gera uma sanção jurídica. Agora, a distinção quanto ao conteúdo. Aqui é bem simples da gente entender. A função primordial do direito é de caráter estrutural, ou seja, de estruturar, sistematizar as leis para que elas funcionem para todos, independentes de credo religioso, independente da sua visão de mundo, independente da sua profissão. A lei ela vai se preocupar com o caráter da estrutura. Então vamos estabelecer aqui uma diferença entre moral e ética. A moral ela vai visar o aperfeiçoamento do ser humano. Então vai estabelecer os deveres do homem em relação ao próximo, a si mesmo, e vai ter aí a ética como um elemento que a compõe. A ética está mais para uma teoria ou uma ciência do comportamento, ou seja, uma descrição de como se deve um determinado indivíduo se comportar naquele determinado ambiente. É por isso que nós temos a ética do servidor público, nós temos a ética, por exemplo, na medicina, a ética nas, por exemplo, mais diversas profissões, né, determinando como deve ser o comportamento naquele ambiente específico. E aqui não podemos deixar de falar de Kant, pois o Kant foi um dos primeiros filósofos a estabelecer essa diferença clara entre a moral e o direito, uma vez que os dois podem se confundir. E a diferença entre os dois, para Kant, está objetivamente na sanção, ou seja, a punição. A moral, em razão do fim a que se destina, só permite sanções de foro íntimo, ou seja, quando você não cumpre com um determinado princípio moral, só lhe resta o quê? O remorso, o arrependimento, desgosto, o sentimento de reprovação geral, mas não há uma sanção específica. Diferentemente no direito, onde você tem essa sanção. Então, para Kant, é a possibilidade da sanção, ou seja, da punição, que diferencia a moral e o direito. Para isso, ele vai lançar mão de uma ideia chamada imperativo categórico, que de forma geral podemos definir como o dever de toda pessoa agir conforme os princípios que ela gostaria que todos seguissem. Então a gente vê aqui um imperativo categórico que vai se desmembrar em imperativo universal e prático. O imperativo categórico, como a gente já falou,
é aquele dever que todos nós devemos sentir. É de toda pessoa dever agir conforme princípios que ela deseja que fossem aplicados universalmente. Já ouviu aquela frase? Faça com os outros o que você deseja que seja feito com você. É a aplicação da moral kantiana, certo? Então, aqui temos clara a ideia de dever. Ora, dever no sentido de respeito às normas só pode ser uma prerrogativa de um ser racional, porque só ele, o ser racional, pode seguir princípios. Então, o imperativo categórico se desmembra em universal, ou seja, todos devem seguir aquele conceito, e imperativo prático, que é a mecânica disso, ou seja, são os atos em si, dentro de uma sociedade. Vemos na figura em tela que existe uma interseção entre moral e direito. Eles são figuras distintas, porém, há um ponto em que elas se conectam. É justamente aí onde reside a influência da moral no direito. São conceitos próprios e distintos, mas são inseparáveis. Existe um pouco dos dois, um pouco da moral no direito e um pouco do direito na moral. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Olha só, vamos pegar esses exemplos aí em tela. O contribuinte deve comunicar à Receita Federal a mudança de endereço. É uma norma jurídica somente. A Receita precisa saber, não é, o seu endereço. Isso deve ser atualizado toda vez que você mudar de residência. Deves praticar a caridade. É uma norma moral somente. Não há nenhuma sanção, não há nenhuma possibilidade de punibilidade porque você deixou de praticar a caridade. Claro, há o componente moral. Deve ser grato ao benfeitor. Também temos uma norma puramente moral. Deves respeitar os mais velhos. Mais uma vez, uma norma puramente moral, se bem que aqui ela está um pouco intrincada também com o direito, uma vez que no Brasil, por exemplo, nós temos o Estatuto do Idoso, que define de forma clara determinadas atitudes que podem, devem e não devem ser feitas em relação a pessoas de mais idade. Então, por exemplo, se uma determinada agência de viagens, uma empresa de ônibus ou de aviação, ela se nega, por exemplo, a oferecer ao idoso um serviço que ele tem direito perante a lei, ela pode ser acionada aí por descumprimento. Mas temos aqui em tela como se fosse apenas um caso simplesmente moral. Agora, uma norma que proíbe matar, ela é ao mesmo tempo moral e jurídica. É claro que nós não temos nenhuma religião que diga o contrário disso, né? Todas, evidentemente, falam que matar é algo moralmente errado, proibido. Proibido, porém não há uma sanção para isso, mas no direito há. Então, por isso é que essa norma de proibir matar é ao mesmo tempo moral e jurídica. Então vamos ver aqui o direito como instrumento de controle social. Aqui fica bem simples da gente entender. Ao mesmo tempo, ele pode ser um meio de socialização, porque é através do direito que você vai aprendendo os papéis que você vai assumir na sociedade. Então, por exemplo, em relação aos pais, os pais têm um poder de família em relação ao seu filho. Mas quando há algum conflito em relação a isso, o direito que é observado é o direito que é mais, vamos dizer assim, benéfico à criança. Bota-se no topo de prioridades o seguinte: o que é melhor para a criança? Certo? Então, o direito também entra como uma forma de regular os papéis sociais que nós desempenhamos numa sociedade. E ele entra também como controle social, ou seja, uma forma de forçar as pessoas a cumprirem as normas. Então, aqui a gente está falando do direito mais formal, como controle, como uma forma de estabelecer controle sobre as pessoas. Nesse sentido, as principais funções do direito seriam solucionar conflitos, regulamentar e orientar a vida em sociedade, assim como legitimar o poder político e jurídico. Já as funções sociais do direito podem ser encaradas da seguinte forma:
Função preventiva seria o disciplinamento social, estabelecer regras de condutas para que exista uma convivência harmoniosa em sociedade. Tem a função de controle social, sobre a qual já falamos, que é necessária quando essa conduta humana ela ultrapassou os limites do aceitável dentro daquela sociedade. Então, se ultrapassou esse limite, vamos pegar aqui o exemplo da norma que proíbe matar, né? É tanto moralmente quanto dentro do direito reprovável. No direito, mais do que reprovável, é um ilícito, portanto, um crime. Então, dentro das funções sociais do direito, nós temos essa de controle social. Temos também a função compositiva. O que quer dizer isso? Sabemos que a vida em sociedade é dinâmica. Então, pode ser que duas pessoas estejam atrás de um mesmo direito e nenhuma delas esteja exatamente errada ou completamente certa. Então, o direito ele vai compor conflitos, vai trazer essas situações à mesa e tentar arrumar uma forma que seja satisfatória dentro do ordenamento jurídico para ambos os lados. Então, se tem duas pessoas, cada uma pensa uma coisa diferente sobre um determinado fato. Quem está certa, quem está errada? Moralmente, poderíamos até dizer, fulano está certo, cicrano está errado. Já para o direito, como a sociedade é muito dinâmica, esses interesses precisam ser levados para um momento de composição de conflitos, para se entender os dois lados e descobrir a melhor solução. Então, cumpre ao Estado a tarefa de estabelecer o ordenamento jurídico, conjunto de normas de conduta que são juridicamente relevantes, ou seja, algumas normas que elas são de foro íntimo, pessoal e que o Estado não interfere, mas há outras que são amplas, mais gerais. Aí sim o Estado vai estabelecer o seu poder coercitivo. Tudo isso, né, são as leis que são criadas através de um processo legislativo. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Questão número 1. Analise o significado da palavra direito colocada entre parênteses em cada uma das frases a seguir. E depois aponte a opção correta. Vamos lá, item 1. O direito brasileiro não permite a pena de trabalhos forçados. Entre parênteses, lei. 2. O Estado tem o direito de julgar os criminosos. Faculdade, poder. 3. É direito que todos sejam iguais perante a lei. Justo. 4. Temos aí um exemplo, né? Ananias é especialista em direito, ciência. Então dá uma olhada nas questões, dá um pause no vídeo, tenta responder e já eu volto com a resposta e os comentários. Vamos lá então? Resposta aqui do nosso exercício número 1. Letra B. Todas as opções estão corretas. Vamos ver, número 1. O direito brasileiro não permite a pena de trabalhos forçados. Tem um sentido de lei, exatamente. Existe uma lei específica. A nossa própria Constituição fala isso. Então, é um direito positivado. 2. O Estado tem o direito de julgar os criminosos. Exatamente. O Estado é o único que tem a faculdade, o poder de julgar criminosos. Não é? Nós, civis, pessoas comuns, não podemos julgar e sancionar ao nosso bel prazer. O Estado que deve fazer isso, já que o direito ele é heterônomo. 3. É direito que todos sejam iguais perante a lei. Ou seja, é justo que todos sejam iguais perante a lei, corretíssimo. E 4. Ananias é especialista em direito, ou seja, na ciência do direito. Mais uma opção correta, portanto, letra B. Ok, vamos para a questão de número 2. Marque, dentre as opções que se seguem, a única proposição verdadeira, tendo como referência os conceitos de direito e moral. Vamos ver os itens. Letra A. O direito tem um campo de ação mais amplo que a moral. B. O direito se interessa apenas pela ação exterior do ser humano, enquanto a moral está relacionada com o foro íntimo do indivíduo.
C. A moral geralmente estabelece sanções mais concretas e imediatas. Letra D. A moral sempre influenciou a criação das normas de direito. E letra E. Ambos, moral e direito, são autônomos. Dá uma olhadinha e já a gente volta com a resposta. Vamos lá então? Questão número 2, resposta correta, letra B. O direito se interessa apenas pela ação exterior das pessoas, enquanto a moral se preocupa com o foro íntimo, com o que cada um pensa em relação aos fatos da vida. Vamos comentar os outros aqui, ó. Letra A. O direito tem um campo de ação mais amplo que a moral. Não, a moral tem um campo mais amplo e o direito é mais específico. Letra C. A moral geralmente estabelece sanções mais concretas. De forma alguma, a moral não estabelece sanções. Pode ocorrer no fórum íntimo, né, de cada um, aí um desgosto ou uma reprovação social, mas não uma sanção. Letra D. A moral sempre influenciou a criação das normas de direito. Não, a gente vai ver isso a partir da próxima aula, que é um determinado ponto do direito que tenta deixar a moral do lado de fora da sistematização jurídica. E letra E. Ambos moral e direito são autônomos. Não, eles não são completamente autônomos. Eles são distintos, mas um interfere no outro. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.